Essa é uma verdadeira lacuna de poder. Kaliningrado, na Rússia, está na mira dos Estados Unidos. A OTAN está se precipitando, o que representa um golpe para os 10 primeiros. O nosso tirou a sorte grande. A Crimeia foi coberta por um apagão. Os tomahawks já chegaram lá. Choque. Novas armas estão chegando da Grã-Bretanha para a Ucrânia, o que pode envolver a Rússia em um caldeirão de vingança. Putin está se segurando com as últimas forças na linha de frente esburacada. Faltam soldados, a aviação desmoronou. Desarmamento total do inimigo. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Bem agora, Kaliningrado. A OTAN detonou a bomba, os Estados Unidos entraram no jogo, finalmente chegou a hora. A aliança está se preparando para cortar um pedaço da Rússia. Putin ficou gelado de surpresa. Instalações militares em cinzas, mísseis prontos para disparar. Os aliados deixaram as dúvidas de lado e estão atacando a arrogância de Putin. O último aviso: já amanhã pode haver um ataque relâmpago. Os primeiros detalhes. Vocês precisam ouvir isso em primeira mão. Kaliningrado e Sebastopol serão destruídas nas primeiras horas caso a Rússia ataque a OTAN. Essa declaração foi feita pelo ex-comandante das Forças Terrestres dos Estados Unidos na Europa, Dan Hobbs. Se a Rússia atacasse a Polônia em 2025 da mesma forma que atacou a Ucrânia, ela seria destruída pelas forças aéreas da OTAN e pelas tropas terrestres da Aliança. Pode ter certeza disso. Kaliningrado seria eliminado nas primeiras horas. Nas primeiras horas, Kaliningrado já não existiria. Todos os alvos russos seriam destruídos. Todas as instalações militares russas em Sebastopol também. O general está confiante de que a resposta da aliança a um ataque agora seria instantânea e devastadora. Mas em 2014, a aliança deixou passar algo importante. Os países da OTAN permitiram que a Rússia permanecesse impune. Voltando a 2014, quando a guerra começou, a Europa, os Estados Unidos e o Canadá geralmente apoiaram a Ucrânia. Mas muitos países ainda eram muito dependentes da Rússia para fornecimento de petróleo e gás. As pessoas diziam: vamos lá, não dramatize, a Rússia é um país importante, tem um exército nuclear. E nós, ainda em 2014, não conseguimos deixar claro que a agressão russa não ficaria impune. Até mesmo os acordos de Minsk se mostraram uma farsa. Nenhuma sanção mudou o comportamento da Rússia. Ela não tinha nenhum respeito por essas medidas. Além disso, o comportamento da Rússia ficou ainda mais agressivo. Por exemplo, os propagandistas russos transformaram pessoalmente aquele mesmo Kaliningrado em uma base de ameaças militares à Europa. Entre eles, estava o propagandista russo e deputado da Duma estatal, Evgeny Popov. No verão deste ano, ele lançou uma reportagem a partir do navio de guerra em Búria e fez ameaças veladas aos países da UE, dizendo algo como: vejam, nós temos mísseis Calibre e eles alcançam mais de 2.000 quilômetros. Façam as contas vocês mesmos para ver até onde eles podem chegar. Considerando que estamos no Báltico e que o alcance dos mísseis Calibre é de mais ou menos 2.500 quilômetros, é fácil calcular a possível zona de impacto. Com base nisso, as palavras de ódio sobre a destruição de Kaliningrado nas primeiras horas após. O ataque não são apenas ações isoladas, mas sim eventos complexos e multifacetados que podem ter consequências significativas. Nada absolutamente surpreendentes. O alerta de Hodges não é uma suposição hipotética. A OTAN já se prepara há muito tempo para uma possível agressão vinda justamente de Kaliningrado. No final de setembro, por exemplo, Polônia e Suécia treinaram a defesa da ilha de Gotland, um elemento-chave para a segurança na região do Báltico, que fica a apenas 300 quilômetros de Kaliningrado. Esses exercícios militares tinham como objetivo enviar um sinal claro de prontidão para a defesa conjunta no Mar Báltico. Os sinais de advertência foram enviados à Rússia e ao atual alto comando da OTAN. O comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa e África, General Christopher Donaue, também afirmou que a aliança pode apagar a região de Kaliningrado em um prazo extremamente curto, caso seja necessário. E acrescentou que eles já planejaram tudo. Donaue. Então,
O general Donau disse o seguinte sobre Kaliningrado ainda em agosto. Se alguém está pensando em fazer provocações híbridas no flanco leste, a aliança já tem planos operacionais prontos que permitirão às forças da OTAN na Europa transformar Kaliningrado em um cemitério em questão de poucas horas. A propaganda russa imediatamente ficou histérica. Começou a gritar que isso era uma provocação, uma ameaça direta e assim por diante. Mas essa declaração de um general americano em exercício, e ainda por cima de alguém que ocupa um cargo importante na liderança militar da OTAN, no comando militar da OTAN. Isso é um sinal muito direto e claro para o Bunker e para os covardes, de que todos veem o que vocês estão fazendo, todos veem para o que vocês estão se preparando. E não pensem que só vocês estão se preparando. Mas aqui vale ressaltar que, provavelmente, a destruição de cidades é um certo exagero. É duvidoso que a OTAN vá destruir cidades. Além disso, isso é simplesmente difícil de fazer, mas o que é certo é que os alvos militares vão deixar de existir. Salvar. Sobre a destruição de cidades, o relevo é bastante complicado, é preciso. Não apenas dezenas de bombas especialmente potentes, incluindo cargas nucleares táticas, mas a eliminação precisa de docas, depósitos específicos, paredes de atracação e dos navios de guerra ali posicionados. Essa tarefa é cumprida. Na verdade, até mesmo os tomahawks vão ter onde agir por lá. Há especialmente muitos alvos militares na costa do Mar Báltico. Aqui estão concentrados tanto a aviação quanto as tropas de comunicação e as fábricas de reparos. E a Rússia deveria pensar nas consequências. Mas isso é do feitio do Kremlin. A Federação Russa está em crise. Um ataque duro nosso está se aproximando. Os Tamagutis escolheram um curso de tiro. A máquina militar do Kremlin geme de medo. Ela está prestes a desaparecer no esquecimento. Enquanto isso, nossos drones estão sendo preparados no subsolo e a Crimeia está pronta para decolar. Chegadas que fazem o coração dos ocupantes parar de bater. Uma onda de fogo tomou conta dos alvos russos depois dessa destruição. A fumaça sobe em colunas para o céu. Nossos atingiram o inimigo. Uma operação brilhante das Forças Armadas da Ucrânia. Na linha de frente, começou uma tempestade de desgraças para o inimigo. Será que, neste exato momento, o poder do Kremlin está realmente derretendo diante dos olhos do mundo inteiro? Mais detalhes sobre isso na matéria a seguir. Um sério aumento na escalada, o verdadeiro pesadelo do Kremlin. Tudo isso diz respeito aos mísseis Tomahawk, que em breve podem chegar à Ucrânia para cumprir missões de combate. O impacto de apenas 2 Tomahawks em uma refinaria de petróleo no território do país ocupante já representa um desafio muito mais sério para a logística do exército de ocupação e, consequentemente, cataclismos econômicos diretos. Se a Ucrânia receber mísseis Tomahawk, eles atacarão exclusivamente alvos militares na Rússia, disse o presidente Volodymyr. Volodymyr Zelensky, the current president of Ukraine, is a former comedian actor who was elected in 2019 and has become a prominent leader during the ongoing conflict. Declarações impetuosas de que haveria uma reação responsável do país ocupante, além disso, sugeriram um possível cenário nuclear. Agora, as declarações do ditador russo apenas indicam que a Federação Russa supostamente aumentará seus sistemas de defesa aérea. Mas há um mais significativo. A Federação Russa não tem sistemas de defesa aérea. Apesar dessas destruições que a Rússia causa à Ucrânia todos os dias, por exemplo, essas imagens do ataque na noite de 13 de outubro em Odessa, na Ucrânia, os próprios ucranianos atingem com precisão os alvos estratégicos dos ocupantes nos territórios temporariamente ocupados e no próprio território da a poderosa nação da Rússia. Break-Tin igual 0.5S. Estas são
Imagens do incêndio na usina Tavriskaya, perto de Simferopol. Um ataque de drones das Forças de Operações Especiais. Também houve ataques à subestação de Simferopol, onde uma série de explosões foi ouvida. Esta subestação, assim como a subestação de Feodosia, em primeiro lugar garante a vitalidade do exército de ocupação russo. A vários quilômetros de distância era possível ver o depósito de petróleo em Feodosia pegando fogo. Páginas locais relatam que a fumaça do depósito de petróleo em chamas em Feodosia se estendeu por vários quilômetros. Chegou até Kerch e continuou pelo estreito. Acho que foi ainda mais longe. No norte da Crimeia, por volta da meia-noite, a internet móvel foi desligada. Depois, a eletricidade nas vilas também foi cortada, só voltando por volta das 7h30 da manhã. A noite também foi agitada em Rostov-do-Don e na região de Rostov. Olha só, o foguete subiu para as nuvens. O exército ucraniano está conduzindo operações de contraofensiva nas áreas de Dobropilia, na região de Donetsk e perto de Orekov, na direção de Zaporizhia, disse o comandante supremo. Volodymyr. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, the leader of Ukraine, who has been at the forefront of his nation's defense. A vazão dos sistemas sem engrenagem sanitário é, na verdade, comparável entre si, embora a prática mundial seja de 1 a 3. Ou seja, para cada perda não evacuável, a chamada centésima, há 3 paramédicos feridos. As forças de defesa da Ucrânia realizaram ações de contra-ataque bem-sucedidas em Donetsk, afastando as tropas russas de 4 localidades próximas. Ao mesmo tempo, os ocupantes, apesar das grandes perdas, continuam pressionando e avançando nessas áreas da linha de frente. A vingança está ganhando força, Londres faz um movimento ousado e inicia uma nova fase de apoio militar à Ucrânia. Ninguém vai aguentar mais. Mísseis, drones, blindados e milhares de munições já estão sendo preparados para envio. O Kremlin está em crise, os aliados pressionam sem parar. A Ucrânia está equilibrando as forças com confiança, o Ocidente está em movimento. E isso é só o começo. O que mais os parceiros estão preparando, você vai descobrir na reportagem agora mesmo. O Reino Unido está reforçando o céu da Ucrânia. Centenas de mísseis para sistemas de defesa antiaérea foram entregues 5 meses antes do previsto. Isso foi informado no site do governo britânico durante a visita a Kiev do ministro da Prontidão de Defesa e Indústria, Luke Pollard. O desenvolvimento de parcerias industriais é importante para que possamos aprender com a experiência deles, juntos, construir a base industrial necessária para proteger o Reino Unido, dissuadir nossos adversários e apoiar a Ucrânia. Estamos falando de mísseis leves multifuncionais LNN, que são produzidos dentro do Programa Britânico de Apoio Militar à Ucrânia. É um míssil de alta precisão com 1,3 metro de comprimento, pesando apenas 13 quilos e com alcance de até 8 quilômetros. Ela é equipada com sistemas de guiagem a laser infravermelho e a ogiva fragmentada de 3 kg com espoleta de proximidade a torna eficaz tanto contra alvos aéreos quanto terrestres. Os mísseis podem ser lançados de várias plataformas, desde lançadores terrestres, como Manpads, sistemas de defesa aérea Stormer HVN ou Rapid Ranger, até helicópteros. E navios? Como a agressão ilegal russa continua a se intensificar, os países europeus precisam se unir e reforçar seu apoio. A cooperação industrial contínua, tanto com nossos colegas do governo quanto com aliados internacionais, continua sendo a única maneira de garantir um futuro seguro e próspero para o povo da Ucrânia. O apoio britânico não se limita apenas ao fornecimento de equipamentos. Paralelamente, foi anunciado um novo e amplo estágio de cooperação industrial, um pacote de 1,6 bilhão de libras esterlinas, ou cerca de 2 bilhões de dólares, para integrar mísseis LNN ao sistema de defesa aérea ucraniano e desenvolver capacidade de produção conjunta.
Segundo Luke Pollard, em 2025 o volume total da ajuda militar do Reino Unido chegará a 4 bilhões e 500 milhões de libras esterlinas, com aproximadamente 5 bilhões e 600 milhões de dólares, um valor recorde em toda a história do apoio à Ucrânia. Mais uma direção fundamental. O Reino Unido e a Ucrânia estão lançando uma produção conjunta de drones interceptadores. O projeto pode começar já nos próximos meses. Trata-se de uma linha capaz de produzir cerca de 2.000 interceptadores por mês. É exatamente esse ritmo que precisamos para enfrentar os ataques massivos de Shahed e outros drones kamikaze. As primeiras linhas de produção serão instaladas no Reino Unido, mas a estrutura do projeto será flexível. Para responder rapidamente às necessidades da linha de frente, se necessário, transferir a produção para mais perto da Ucrânia. O lado britânico promete envolver pesquisas científicas, conhecimento especializado e tecnologias de produção modernas que atualmente faltam às empresas ucranianas. Isso não é apenas um contrato de fornecimento, é uma tentativa de criar para a Ucrânia suas próprias capacidades de defesa soberanas, equipamentos técnicos, suporte, treinamento e cadeias conjuntas de pesquisa e desenvolvimento. A assinatura do memorando sobre a produção conjunta de drones também foi anunciada pela Holanda. Os parceiros europeus estão formando uma cooperação industrial que deve funcionar não com entregas pontuais, mas de forma sistêmica, por meio de uma rede de produção, serviços e treinamento. Ou seja, se falarmos da qualidade dos drones, já faz tempo que nos igualamos aos chamados drones russos, que na verdade são Shahed iranianos e chineses. A questão era se conseguiríamos escalar a produção do mesmo jeito que foi feito para a Rússia, Irã e China. Acontece que conseguimos. Ou seja, em relação aos drones de ataque, agora já estamos próximos da paridade não só na qualidade das máquinas, mas também na quantidade delas, o que neste caso é muito importante. Afinal, essa não é uma escala de guerra que se pode vencer com ataques pontuais. Aqui, o que importa é a intensidade dos ataques. Quando falamos em números como uma redução de 20% de toda a indústria de refino de petróleo da Rússia, é preciso atuar nessa escala. Pois bem, nós alcançamos essa escala. Novos passos de apoio também estão sendo preparados por outros aliados da Ucrânia. Os Estados Unidos planejam continuar fornecendo armamentos modernos, sistemas de defesa antiaérea, artilharia e mísseis de cruzeiro, além de reforçar a infraestrutura de defesa da Ucrânia. Segundo planos preliminares, em 2025 a 2026 o volume da ajuda militar pode chegar a vários bilhões de dólares. Entre os países europeus, Alemanha e França estão preparando o fornecimento de veículos blindados e munições, além de expandir o programa de treinamento de militares ucranianos em seus centros de treinamento. A Polônia e os países bálticos estão considerando a possibilidade de fornecer equipamentos adicionais e realizar treinamentos conjuntos para aumentar a prontidão de combate das tropas ucranianas. Além disso, os aliados estão trabalhando em planos para a integração de longo prazo de novos sistemas de defesa aérea e complexos de artilharia, para que a Ucrânia possa criar uma rede de defesa resiliente e se preparar para uma possível escalada por parte da Rússia. No âmbito da ajuda humanitária, está prevista a ampliação dos programas de reconstrução de infraestrutura, apoio médico e treinamento de especialistas para atuar em condições de crise. Putin está levando o país ao colapso. Os lançadores de mísseis estão caindo um após o outro, os aviões não aguentam a pressão e o céu da Rússia está se desfazendo. Os vídeos do colapso da aviação estão acumulando centenas de milhares de visualizações. Um momento épico. As perdas estão vindo em avalanche e o Kremlin já está à beira do pânico. Será que a aviação vai conseguir se reerguer ou chegou mesmo ao fim? Não perca a seguir. Com as próprias mãos, os russos destruíram mais um caça. Na Rússia, um caça MiG-31 caiu. O acidente aconteceu na região de Lipetsk. A tripulação conseguiu se ejetar a tempo. Parece que agora existe uma nova tradição na Rússia. Os MiG-S decolam só para depois caírem de forma espetacular. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a informação, mas, claro, não revelou a causa do acidente. E os problemas na manutenção da frota aérea, assim como a própria frota em si, na maioria dos casos, já são aeronaves antigas das Forças Aeroespaciais da Federação Russa, que já passaram do período de uso operacional. E é por isso que a taxa de acidentes das aeronaves das Forças Aeroespaciais da Federação Russa é tão alta.
O mais interessante é que este já é o 4º avião militar que caiu desde o início do ano. O primeiro foi o Su-25. Um mês depois, em abril, um bombardeiro portador de mísseis Tu-22M3 caiu em Irkutsk. E o mesmo destino teve o 3º avião abatido no ano. Um caça Su-34, um avançado e poderoso avião de combate, conhecido por sua robustez e capacidade de ataque. Mesmo sem a ajuda da Ucrânia, os russos conseguem destruir a si mesmos e seu próprio equipamento com sucesso. Mas qual é a razão de tantas catástrofes? Estamos falando de uma pressão complexa por parte dos países ocidentais, em primeiro lugar dos Estados Unidos e, consequentemente, da União Europeia, no contexto dos pacotes de sanções, que impede o lado russo de fornecer totalmente peças de reposição para as forças aeroespaciais da Rússia. Quero enfatizar mais uma vez esse problema, e ele também existe na aviação civil. Além disso, até o momento, todas as tentativas de implementar programas de chamada substituição de importações fracassaram de fato. Mas espere, o vovô do Kremlin tem certeza de que está tudo ótimo com a aviação de combate na Rússia. Eles até conseguem compartilhar. E agora, apesar de precisarmos muito da aviação de combate nas condições da operação militar especial, eu não acho que nossas empresas do complexo aeronáutico estejam superdimensionadas. Nós não só atendemos completamente às necessidades das Forças Armadas da Rússia hoje, como também exportamos o equipamento necessário. Ela é muito procurada. No momento, é preciso destacar que a Rússia perdeu significativamente suas posições justamente por não conseguir ampliar a produção de caças mais modernos e outros itens para as necessidades dos parceiros estrangeiros. Vale ressaltar que, no momento, os chamados contratos indianos estão sob ameaça. Bom, e quanto à aviação civil na Rússia? Será que está melhor? Hoje te oferecem caixões voadores, e amanhã nem isso vai ter. Pelo menos 4 milhões de pessoas, de uma hora para outra, perdem a possibilidade de receber atendimento médico, carga vitalmente necessária, ou passar o verão na beira de um mar quente. Mas, ao que parece, não. O número de aviões civis em condições na Rússia só diminui. E até 2030, o país corre o risco de perder metade de sua frota aérea. Sem componentes estrangeiros, a aviação sufoca. As sanções cortaram a Rússia da Boeing, Airbus e serviços. Motores e eletrônicos dependem de ajuda externa. Isso não é fracasso em um setor, é o diagnóstico da economia russa. Isso também se aplica aos gastos. No próximo ano, o orçamento para a produção e reparo de aviões será reduzido pela metade. O país está praticamente em declínio e perdendo posições de liderança no mercado mundial de construção aeronáutica. Além disso, a Federação Russa atualmente nem sequer é capaz de se expressar. Essa falta de equipamentos de aviação nos mercados internos. Prometeram até o final de 2025, mas, infelizmente, erraram nos cálculos. Na Rússia, mais uma vez perderam o prazo de certificação do novo avião Il-114. E o motivo do atraso, por mais estranho que pareça, é a falta de componentes, recursos e tecnologias. O Kremlin recuou. A isso se soma a mobilização em massa sob o pretexto das mentiras de Moscou. O exército de Putin não aguenta a pressão na linha de frente. O ditador está desesperadamente procurando maneiras de reforçar, convocando reservistas com toda a força. O grito já se ouve vindo do Kremlin. Já não faz mais sentido esconder isso. Como o inimigo pretende agora reforçar seu exército, quais recursos vai mobilizar e se isso será um novo desafio para os defensores ucranianos, você vai saber em instantes.
Cerca de 2 milhões de russos. Esse é um número adicional que o Kremlin agora pode enviar para a guerra na Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia inventou uma forma de iniciar a mobilização, basicamente apenas mudando o nome dela. Estamos falando de um novo projeto de lei que foi apoiado por uma comissão do governo. Esse é um documento que permite o uso de reservistas em tempos de paz. O projeto de lei do Ministério da Defesa estabelece as condições para convocar reservistas para cumprir tarefas em tempos de paz, com o objetivo de ampliar o leque de uso dessa categoria de pessoal. O sentido das emendas é justamente ampliar o espectro de utilização dessa categoria de pessoal. É só isso que está em questão. Andrei Kartapolo, chefe do Comitê de Defesa da Duma Estatal. O representante da Duma Estatal, Andrei Kartapolo, conhecido por suas repetidas declarações radicais sobre a chamada OME e a Ucrânia, explicou que as autoridades especificaram as condições para o uso dos reservistas. São aquelas pessoas que serviram voluntariamente no exército russo antes, receberam pagamentos e benefícios por isso, e agora estão na reserva. Na verdade, a Rússia está tendo perdas enormes na linha de frente. O número de novos contratados está diminuindo, mas é preciso compensar as perdas. Vemos que eles próprios estão se aproximando de uma segunda mobilização voluntária, então precisam de outro procedimento, dentro do qual possam usar o recurso de mobilização. Artem Kliga, defensor dos direitos humanos. O projeto de lei permite, em tempos de paz, enviar reservistas para a guerra na Ucrânia sob o pretexto de chamados treinamentos especiais. Os treinamentos especiais são um novo tipo de treinamento militar que os autores do projeto de lei estão propondo. Prescrever na lei sobre serviço militar obrigatório e serviço militar, no artigo 54, os treinamentos militares. Atualmente, estão indicadas lá duas categorias de treinamentos militares, treinamentos de instrução e treinamentos de verificação. Está sendo proposta a adição de uma terceira categoria, os treinamentos especiais. Assim está estabelecido na lei. Os treinamentos especiais são treinamentos militares para a realização de tarefas específicas na área de defesa em caso de conflitos armados, durante a realização de operações. E também durante o uso das forças armadas fora das fronteiras do país. Apenas os reservistas irão passar por esses treinamentos. A ordem para a realização dos treinamentos especiais será determinada pelo presidente. A duração deles não pode exceder 2 meses. Talvez seja um esquema para aqueles que ainda não estavam prontos para assinar contratos com o Ministério da Defesa. Mas quem está disposto a lutar por alguns meses? Talvez o Kremlin esteja se precavendo, caso aconteça, uma grande falta de recrutas. Mas depois da assinatura das emendas à lei do serviço militar, aqueles que se recusarem a ir para a guerra na Ucrânia podem facilmente acabar atrás das grades. Atualmente, há muitas vagas disponíveis lá. A interessante legislação russa, que criminaliza a vida política normal, é tal que hoje qualquer um pode ser preso. E se qualquer um pode ser preso, então os campos ficaram vazios depois que uma grande quantidade de pessoas foi enviada para a linha de frente, onde foram mortos. Então é possível enchê-los novamente. Aqui está mais uma reserva. Por isso, acho que Putin vai tomar decisões táticas no último momento, quando for necessário urgentemente enviar mais 50 mil pessoas ou 30 mil pessoas para a linha de frente. A reserva do exército russo é composta por russos que assinaram um contrato de forma voluntária. O decreto para a criação dessa reserva foi assinado por Putin em 2015. Os reservistas participam de exercícios militares todos os anos. Normalmente, o reservista mobilizável é composto por ex-contratados. Na Rússia, há cerca de 2 milhões dessas pessoas. E em breve esses russos podem ser usados na guerra na Ucrânia. Sem a introdução da lei marcial e sem anunciar uma segunda onda de mobilização na Rússia. Por enquanto, é tudo da minha parte. Eu sou Darina Oxcalo e estive com vocês. Mais notícias quentes no nosso próximo programa. Enquanto isso, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!